O líder das pesquisas eleitorais pode ficar inelegível após uma investigação que está sendo realizada e pode mudar todo o cenário político do Brasil. Vocês são a favor de intervenções da Polícia Federal ou do STF nesse momento em que estamos à beira de uma eleição? Ou vocês acham que decisões contra políticos de referência, né, devem ser tomadas só em 2027 ou somente após as eleições para não interferir? Deixe já seu comentário, pois ele é muito importante e veremos algo aqui bem estranho. Nesse boletim, também vamos falar do Jair Bolsonaro, que voltou à cena e pode impactar diretamente as eleições. Uma declaração chocante de uma grande referência da direita que repercutiu em todo o país após a intervenção de nada mais, nada menos que os Estados Unidos. E isso gerou a sua liberdade. E também uma nova polêmica envolvendo aí o Lula e a Janja, gente. E eu vou saber aí a opinião de vocês, porque vocês vão deixando nos comentários aqui pra mim, se vocês, né, o que vocês acham? Vocês acham que a mídia tá exagerando? Vocês acham que isso pode impactar as eleições? Não pode? Pessoal, eu já peço um apelo também para você se inscrever aqui no nosso canal. Ativa o sino de notificação, compartilhe o vídeo, porque aqui fazemos uma análise política, tanto a respeito, né, da política nacional quanto internacional. E se você gosta desse tipo de conteúdo, é importante você se inscrever, ativar o sino de notificação, compartilhar, para que você possa acompanhar tudo com a gente, né? E bora lá então para as notícias. Eu já começo aqui com a primeira que saiu, gente, no Metrópolis. Flávio ficará inelegível se condenado por calúnia. Isso é o que diz especialistas. Eu compartilhei a tela justamente para vocês enxergarem aqui junto comigo. Um advogado afirma que Flávio Bolsonaro poderá perder os direitos políticos caso seja condenado após inquérito aberto por Alexandre de Moraes. Então, o advogado especializado em direito eleitoral, Carlos Frota, afirmou que uma eventual condenação do senador Flávio Bolsonaro pode resultar na suspensão de seus direitos políticos e impedir que ele concorra ao Planalto. Conforme revelou a coluna, o ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de um inquérito para investigar possível crime de calúnia do parlamentar contra o presidente Lula. Mestre em sociologia política, Frota destacou que a Constituição prevê a suspensão dos direitos políticos em caso de condenação, sem entrar no caso concreto. A Constituição Federal de 88 é clara ao estabelecer que a sentença penal condenatória, inclusive por crimes contra a honra, pode ensejar a suspensão dos direitos políticos. É o que disse aqui o especialista. E segundo o advogado eleitoral, Flávio Bolsonaro ficaria, sim, impedido de obter certidão de quitação eleitoral. No caso da suspensão dos direitos políticos, o cidadão não é sequer registrável, não obtém certidão de quitação eleitoral, não pode se filiar a partido político e tampouco votar, uma vez que o título eleitoral ficaria cancelado. Alexandre de Moraes determinou a instauração do inquérito para esclarecer se o parlamentar cometeu crime de calúnia contra o Lula em uma postagem nas redes sociais feita em janeiro de 2026. E o Eduardo Bolsonaro cita eleição. A determinação de Moraes foi tomada a partir de representação da Polícia Federal, requerida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, além de autorizar a abertura do inquérito. O magistral determinou o envio dos autos à polícia, que terá um prazo de 60 dias para realizar as diligências iniciais. E após a publicação da reportagem, o Flávio Bolsonaro disse que recebeu com profunda estranheza a decisão de Moraes. A medida é juridicamente frágil, uma vez que a publicação objeto do procedimento carece de qualquer tipicidade penal, e o Eduardo Bolsonaro acusou Moraes de tentar influenciar a candidatura do senador à presidência. Ele mandou abrir o inquérito, a sua Polícia Federal investiga e depois adivinha quem vai julgar os casos. Ele também. É um jogo de cartas marcadas que não pode permitir a eleição de Flávio, é o que disse. Então aqui, eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão sobre o que vocês pensam a respeito, porque isso daqui chama bastante a nossa atenção, né, gente? A gente olha essa matéria. Essa daqui, gente, ela é a minha opinião, né? Por isso que eu quero saber a opinião de vocês também, mas esse debate sobre essa possível inelegibilidade do Flávio Bolsonaro por um eventual crime de calúnia, como vocês estão vendo aqui na tela, né, pelo jornal Metrópole, já levanta uma questão central que vai muito além de um único nome, né? A coerência na aplicação da lei para todos os lados do espectro político. Eu te convido a fazer uma reflexão do ponto de vista jurídico. A gente vê que é fato que uma condenação por calúnia pode levar à inelegibilidade, dependendo do enquadramento da decisão judicial, né? Isso é previsto realmente na legislação brasileira. No entanto, a reflexão que fica aqui com essa matéria
do ponto que gera desconforto e questionamento na sociedade. Por que casos semelhantes a esse, ou até pior, envolvendo outros políticos, parecem ter desfechos diferentes? E isso políticos da direita, que também xingam pessoas de esquerda, e de esquerda que xingam de direita e vice-versa. Diversos episódios ajudam a gente a entender melhor essa percepção. Quem se lembra aí do caso do deputado Rogério Correia, que publicou uma montagem associando Jair Bolsonaro ao banqueiro Vorcaro, que gerou forte repercussão, e ele foi, pela justiça, obrigado a excluir o post. Eu vou compartilhar a tela aqui mostrando para vocês. Saiu pelo CNN Brasil essa matéria. Olha só a matéria aqui junto, né? Deputado do PT se retrata após post com montagem de Bolsonaro e Vorcaro. O deputado federal Rogério Correia disse que a imagem foi feita com o uso de inteligência artificial. Ele apagou a publicação original após uma determinação da justiça, então o caso foi para a justiça. Calúnia, né? Então o deputado federal Rogério Correia se retratou sobre a montagem publicada na rede social que colocava lado a lado o ex-presidente Jair Bolsonaro ao empresário Daniel Vorcaro, dono do Master, e o ex-presidente do Banco Central Roberto Campos. Então, essa mensagem aqui que ele fez, o que aconteceu, né? Ele colocou aqui que a declaração dele ocorreu após a Justiça Federal do Distrito Federal, a Justiça do Distrito Federal, determinar que o parlamentar se retratasse pela publicação envolvendo Bolsonaro, Vorcaro e Campos Neto. Então, o Correia apagou a publicação original e, na decisão, a Justiça estabeleceu que o parlamentar informasse em nota que a imagem não era verídica, que foi produzida por inteligência artificial, esclarecendo que o encontro retratado nunca ocorreu. Foi a juíza Patrícia Vasque Coelho que também determinou que o deputado se abstenhasse de republicar ou divulgar novas imagens, montagens produzidas por IA, envolvendo Bolsonaro, Vorcaro ou Campos Neto, sob pena de multa. Então, a ação foi movida pela defesa do Bolsonaro, que alegou a violação da honra, a calúnia, afetar a imagem do ex-presidente, né? Então, ele usou a mentira e aqui ficou muito claro isso. E não houve pedido de inelegibilidade. Outro caso ainda, outro episódio envolvendo também, foi o governador Jerônimo Rodrigues, também do PT, que gerou uma forte repercussão ao fazer uma fala interpretada como agressiva em relação ao Bolsonaro e aos eleitores dele. Olha só aqui também compartilhando com vocês, para vocês verem. Cadê aqui? Vou compartilhar aqui para vocês verem também o caso. Ó. Governador da Bahia fala em levar eleitores de Bolsonaro para a vala. Questionado por jornalistas sobre a declaração, Jerônimo Rodrigues se desculpou e disse que não houve intenção de desejar a morte de ninguém. Então, esse caso repercutiu. Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Ele sugeriu um discurso durante uma agenda no município de João Dourado que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus eleitores fossem levados para a vala. Ó, abre aspas, tivemos um presidente que sorria daqueles que estavam na pandemia, sentindo falta de ar. Ele vai pagar essa conta dele e quem votou nele podia pagar também a conta. Fazia no pacote, bota uma enxadeira, sabe o que é uma enxadeira? Uma retroescavadeira, bota e leva tudo para a vala, fecha aspas. E ele lamentava que o ex-mandatário não teria atendido nenhum governador que votou contra ele durante seu mandato e também a atuação do Bolsonaro durante a pandemia. Então, a gente viu que ele fez esse discurso de ódio, né? Repercutiu, gente, isso daqui negativamente, mas, de novo, o que aconteceu? Houve indignação pontual, mas sem consequências mais amplas no campo jurídico ou político. Em casos também, entre outros, mostram que declarações duras, ofensivas ou até potencialmente problemáticas não são exclusivamente um lado político. Parlamentares da direita também já protagonizaram falas agressivas contra adversários da esquerda, muitas vezes sem que isso resultasse em inelegibilidade ou punições mais severas. O problema, portanto, não está apenas na fala, mas que são parte de um ambiente político, né, cada vez mais polarizado, mas na percepção da seletividade. E eu vou explicar mais para vocês. Aqui a gente vê mais. Não é só isso, não. Eu mostrei aqui alguns exemplos para vocês, mas quem quer ver mais exemplos, olha só, nesse caso aqui. Teve esse outro caso, onde a Procuradoria-Geral da República não vê crime em Lula chamar Bolsonaro de genocida. Então, a Procuradoria-Geral também não considerou irregulares falas em que as eleições atual, o presidente chamou o anterior também de canibal. Então, para a Procuradoria-Geral, ela fez tanto do lado do Bolsonaro quanto do lado do Lula que esses xingamentos e essas acusações, igual à esquerda,
trouxe esse nome genocida para o Bolsonaro na questão da pandemia. Todo mundo chama ele de genocida. Você sabe o que significa um genocida? Né? Então, aqui mostra, ó, a Procuradoria-Geral da República defendeu que o Supremo Tribunal Federal arquivasse o pedido de investigação feito pelo ex-presidente contra o Lula e contra a Gleisi Hoffmann, porque ele apontou que houve o crime contra a sua honra, houve crime de calúnia, chamava ele de Hitler, comparou ele a Hitler, que matava muita gente, né? Envolvendo caso de assassinato. Ele também foi, ele foi associado, né, ao assassinato da vereadora Marielle Franco. Em relação à Gleice, a deputada fez uma postagem responsabilizando Bolsonaro pelo assassinato de Benedito Cardoso dos Santos por um bolsonarista em Mato Grosso. Então, quando foi o caso para a Procuradoria, o que eles fizeram? Eles falaram que isso não geraria por si só um crime, que era normal, né? Então, hoje, a gente vê mais. Teve o André Janones, teve até a Gazeta do Povo também fez esse questionamento no caso do André Janones. Olha só, vou compartilhar aqui, que eles até fizeram a Gazeta do Povo, olha só o post, né? Homofobia do bem? Entidades LGBT ignoram fala preconceituosa de Janones, aliado de Lula. Então, a própria Gazeta do Povo trouxe aqui a matéria, né? Falando da ofensa homofóbica que o deputado André Janones, aliado do Lula, dirigiu ao colega Nicolas Ferreira, do PL, durante uma audiência na Câmara. Tanto que apelidaram o Nicolas de chupetinha, enfim, né? Chamou ele de Nicole. Então, começaram aí uma série de problemas dentro dessa fala e que também não teve esse peso. Então, aqui o que eu quero refletir junto com vocês e que eu acho que é muito importante a gente falar desse assunto, até mesmo porque o André Janones, gente, olha só o que acontece quando a esquerda comete algum crime, né? Janones faz acordo com a Procuradoria-Geral da República e vai devolver R$131 mil por rachadinhas. Olha só o que o G1 trouxe. O acerto chamado de Acordo de Não Persecução Penal foi homologado pelo próprio STF e prevê que o valor ressarcido à Câmara dos Deputados. Então, o deputado André Janones fechou um acordo com a Procuradoria-Geral da República para devolver 131 mil após investigação sobre prática de rachadinha em seu gabinete. E aí foi homologado pelo STF, né? Prevê o quê? Que ele ressarcisse a Câmara dos Deputados, além do pagamento de uma multa extra de 26 mil, correspondente a 20% do seu erário, né? E aí ele iria pagar esse acordo aqui para encerrar qualquer investigação ligada ao esquema. E aí ele também se comprometer de não cometer novos crimes até o fim do cumprimento do acordo. Até o fim do cumprimento do acordo. Então, declarar que ele declarou isso, esse acordo, né, um instrumento previsto em lei que permite que o investigado repare o dano e cumpra algumas condições para evitar prosseguimento do processo criminal. Então, o caso aqui, a gente viu, olha só que absurdo. Que absurdo, né? A gente viu aqui o próprio STF, olha só. Fux homologa acordo em que Janones do Avante admite rachadinha e arca com multa para não ser processado. Então, assim, você cometeu um crime, mas se você devolver o dinheiro, aí você não é processado. E tá tudo bem. Então, é isso que a gente está avaliando aqui hoje. E eu queria saber aí a opinião de vocês em relação a isso, né? A toda essa problemática que a gente assiste aqui hoje. Então, o debate político hoje frequentemente ultrapassa os limites do respeito, da ética. O que deveria ser um confronto de ideias se transforma em ataques pessoais, linguagem agressiva, busca por engajamento, por likes. Então, nesse cenário, né, termos extremos, acusações graves e exageros retóricos se tornam comuns. Mas aonde fica a coerência, o respeito, a aplicação equilibrada da lei é o que se questionam. Quando as decisões jurídicas parecem atingir com mais força determinados nomes ou de que faz parte de uma só ideologia, né, como a gente viu aqui no caso da esquerda entre direita, surge esse questionamento inevitável. Flávio Bolsonaro é visto como um nome forte no cenário político nacional. Nas pesquisas, ele já ultrapassa Lula como preferido para ganhar a presidência. E isso naturalmente amplia a repercussão
de qualquer processo envolvendo seu nome. Então, diante disso, partiu uma dúvida da sociedade. É apenas aplicação mesmo da lei ou é um componente político da intensidade dessas discussões? Ou se trata realmente, né, de tirar ele do jogo para poder, aí, já que a esquerda só tem o nome do Lula? E tá vendo o nome do Lula enfraquecer cada vez mais. Então é um questionamento, eu quero saber de vocês, se vocês concordam, se vocês não concordam, qual é a sua opinião a respeito desse assunto. É muito importante que você comente. E olha só, trazendo aqui, né, a gente vê uma outra comparação aqui que veio no jornal e que deixa a gente mais preocupado ainda, aonde o dono da Choquei tem aí uma afinidade com Lula e com Janja. E isso daqui, gente, deu no que falar. Olha só, eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo do Instagram e aonde mostra, né? Um vídeo não, Marcel Van Hatten trouxe. Mas que coincidência, não é mesmo? Quem diria? Choquei, amigos de Lula e Janja. Aqui mostra o dono da página Choquei, que é preso em operação da Polícia Federal, que investiga suspeitas de transações ilegais de 1,6 bilhão de reais, tinha afinidade, ó, e trocava figurinhas ali com Lula. Obrigada, equipe do ex-presidente Lula, inclusive um post que veio da Choquei, vejo que o Marcel Van Hatten publicou, aonde aparentemente a própria página da Choquei, que é desse suspeito aqui que foi preso, né, da Polícia Federal, dono da página, postou agradecendo a equipe do Lula por seguir a página e que iriam lutar contra as fake news e disseminação do ódio, o Lula com emoji. Então, troca de emoji, figurinha, olha a foto dele ali, ó, beijando o dono da página, a Janja sorrindo com ele que está sendo acusado aqui, né, desse crime de 1,6 bilhões em transações ilegais. Por que ele está sendo acusado aqui, o dono da Choquei? Segundo o jornal, porque ele aproveitava a página de mais de 25 milhões de reais para poder movimentar dinheiro de informação do que deveria ou não postar, né, com aqueles cantores envolvidos aí também nessas investigações de crime. Isso manipulava a informação. É aquilo que a gente fala da grande mídia, do cuidado com o que vocês assistem, da onde assistem, né? Porque isso pode manipular em massa e tá aqui. O que mais a gente está vendo acontecer, né? Além disso, gente, outro caso aqui. Então, assim, Lula e Janja, de novo, envolvido em escândalo. Lula e Janja, de novo, sem volta, na questão de credibilidade. Então, a gente vê, por um lado, tentando anular de qualquer jeito a candidatura do Flávio, que está liderando as pesquisas eleitorais. A gente vê já o Moraes atrás do Alessandro Vieira, já pressionando, né? O STF já está pressionando o Alessandro Vieira, porque o Alessandro Vieira pediu para poder investigar os ministros do STF envolvido, né? Um caso legítimo, envolvido no caso do Master. E aí parece que todos que criticam os ministros, né? A gente vê uma pressão aí em cima. Aí a gente vê agora Lula e Janja envolvidos como aliados, vocês viram aí com o dono da página da Choquei, questão de manipulação de mídia, né? Um cara envolvido com manipulação de mídia e o governo Lula ali com Janja juntinhos, né? Então isso preocupa também. E aí a gente vê agora Bolsonaro votando em cena também, né? Vou trazer aqui para vocês a respeito, mas antes só vamos falar rapidinho dessa primeira entrevista após liberdade. Por isso que eu perguntei no começo do vídeo se vocês eram a favor ou não dos Estados Unidos intervir no Brasil. Olha só aqui, gente, mostrar para vocês também do Instagram, direto aqui, a página, onde mostra um vídeo da primeira entrevista do Alexandre Ramagem. Ele fala pela primeira vez após deixar a prisão nos Estados Unidos. Então vamos falar um pouquinho a respeito disso e gerou uma repercussão muito forte Minha também. Detenção, essa custódia pelas autoridades americanas. Primeiro eu quero agradecer a todos que torceram por nós, que fizeram orações, que estão do nosso lado, que é o lado da verdadeira justiça. Eu quero agradecer nominalmente ao Alan dos Santos, ao Eduardo Bolsonaro e ao Paulo Figueiredo. Agradecer também ao senador Irã, um amigo de longa data. Eles todos estavam com a Rebeca, ao lado da minha esposa, com muita força, que com muita determinação precisou de toda a ajuda para fazer chegar às autoridades americanas a regularidade da nossa permanência aqui nos Estados Unidos. Primeiro que eu fui detido por uma questão migratória, nada de trânsito. Agora, ocorre que eu entrei nos Estados Unidos em setembro do ano passado de forma perfeitamente regular. Passaporte válido, visto válido
e sem condenação nenhuma. Em seguida, nós entramos com pedido de asilo, que eu e a Rebeca estudamos detalhadamente, nós cumprimos os requisitos, estamos dentro de todos os procedimentos, de todas as respectivas fases, o que nos confere o status de permanência regular nos Estados Unidos. E aqui eu venho agradecer ao governo norte-americano, da mais alta cúpula da administração Trump, também das pessoas que já estavam cientes da nossa questão, bem antes, e também aquelas pessoas que tiveram que se debruçar por ocasião dessa detenção. E aqui que foi a diferença. Com as informações que eram trazidas, eles viram claramente que não era para eu sofrer aquele procedimento, muito menos para estar preso. A minha liberação, então, acabou sendo administrativa, sem necessidade de qualquer pleito, qualquer procedimento judicial. Não houve nem pagamento de fiança, que é comum nesses casos migratórios. Ou seja, eu não apenas estou absolutamente com situação regular, como eu não estou me escondendo aqui nos Estados Unidos. Meu endereço é conhecido da administração pública americana e também das contratações privadas de serviços. Minhas filhas estão regularmente matriculadas e cursando escola pública da Flórida. Quem está demonstrando que pode estar sorrateiro aqui não sou eu. O adido da Polícia Federal que venha falar comigo de frente, que eu não tenho nada para esconder. Muito pelo contrário. Essa nossa Polícia Federal de outrora, com tanta credibilidade, se tornou o quê? Uma polícia de jagunços desse diretor-geral Andrei Rodrigues, que declarou haver uma cooperação policial internacional contra uma situação de completa regularidade. Uma vergonha de diretor-geral. Tem que ser afastado imediatamente das funções. Trazer para vocês como é que... Pessoal, então tá aí, eu queria ouvir de vocês aí a sua opinião a respeito desse caso também, que repercutiu bastante, então conta aí para mim. E agora, para encerrar o nosso boletim, vamos falar do documentário sobre Bolsonaro, que reforçará a campanha do Flávio. Então eu vou mostrar aqui para vocês também em tela, deixa eu compartilhar aqui, e eu quero ouvir aí de vocês o que vocês pensam a respeito desse assunto, tá? Então vão comentando aí também. Deixa eu mostrar aqui a tela rapidinho para vocês. Olha só, documentário sobre Flávio Bolsonaro, sobre Bolsonaro, na verdade, reforçará a campanha do Flávio Bolsonaro. Isso é o que diz Sóstenes. A pré-estreia em Brasília reuniu parlamentares do PL, aliados. A ideia é usar o longa para fidelizar o eleitorado. E o documentário Colisão dos Destinos, que retrata a trajetória do Jair Bolsonaro, deve ser, gente, utilizado para reforçar a campanha eleitoral do senador do filho do ex-presidente. Então, isso daqui é uma estratégia, né, que a direita vem adotando. O Sóstenes, que é o líder do PL na Câmara, o segundo líder, né, também, trouxe essa informação e a pré-estreia, né, foi realizada em Brasília na quarta-feira, dia 15. O filme aborda a infância, a vida militar, avanços políticos de Bolsonaro, com marco temporal de encerramento no episódio da facada em Juiz de Fora, em setembro de 2018. Então, segundo Sóstenes, a peça não se configura como campanha eleitoral antecipada por ter sido gravada em 2024 e, na época, Bolsonaro ainda não havia sido preso por tentativa de golpe de Estado e seu quadro de saúde não era tão grave. Então, gente, nada é por acaso. Claro que gostaríamos de um filme mais atualizado, mas, se fosse, poderia ser visto pela legislação como campanha antecipada. Como não tem nenhum anúncio de candidatura indicada por ele, não tem a prisão dele. Não pode ser visto como eleitoreiro. Por não estar atualizado, nos dá uma brilhante ferramenta de pré-campanha, afirmou Sóstenes ao sair da sessão. Flávio Bolsonaro não compareceu ao evento. O parlamentar também mencionou a intenção de veicular o documentário em praças de estado e municípios para que o povo veja a realidade de um grande líder político. E aí, o que vocês acharam disso, hein, gente? Então, essas são as movimentações, tá quente, né? Então, a gente viu aí uma questão dos Estados Unidos que parece não estar em cooperação completa aí com o Brasil, igual tentaram passar, principalmente a grande mídia, já que o Ramagem tá solto. Então, comentem aí o que vocês acharam. Um beijo, até logo.